Bom, pessoal, então, meu nome é Joaquim e nós vamos agora tecer alguns comentários a respeito de generalidades sobre ossos, que é a aula introdutória sobre o esqueleto, tanto o esqueleto axial quanto o esqueleto apendicular do nosso corpo. Então, de uma maneira geral, a ciência que estuda os ossos é denominada de osteologia. Os ossos são os elementos passivos do movimento, né? Porque os ossos articulam-se entre si através de articulações, algumas com a finalidade precípua de manter a estática, como são as articulações fibrosas e cartilaginosas, e nós temos o grupo das articulações sinoviais, cuja finalidade precípua não é manter a estática, e sim favorecer a promoção da dinâmica. E os elementos ativos do movimento serão os músculos, que nós vamos estudar um pouco mais adiante. De uma maneira geral, os ossos articulados formam o esqueleto. E esse esqueleto ele serve como sustentação do corpo. Ele promove a proteção de estruturas nobres, como por exemplo o encéfalo e a medula espinhal, que estão contidos respectivamente no interior da cabeça óssea e no interior do canal vertebral. Nós temos também vísceras nobres como o coração, os pulmões que estão protegidos e algumas vísceras abdominais que estão protegidos dentro da cavidade torácica e dentro da cavidade abdominal. Os ossos se prestam para a fixação dos músculos. Também nós temos no interior dos ossos a medula óssea rubra, que é responsável pela formação dos elementos figurados do sangue, no caso a hematopoese. E também eles se prestam para serem reservatórios de alguns íons, como por exemplo o cálcio. De uma maneira geral, nós podemos classificar os ossos considerando suas três dimensões, altura, largura e espessura, né? A altura também pode ser chamada de comprimento. Em ossos longos, planos e curtos. Os ossos são denominados de longos quando o comprimento se sobressai expressivamente sobre a largura e a espessura. Como, por exemplo, nós temos os ossos que ficam localizados na perna, na coxa, os ossos localizados também no braço e no antebraço, dentre outros. Estes ossos possuem a característica de ter uma porção central, denominada de corpo, né, também chamado de diáfise, e possuir duas extremidades. Essas extremidades, elas são denominadas de epífises. As extremidades que estão mais próximas, né, que estão localizadas mais próximas do esqueleto axial, que é essa porção central do neuroeixo, nós chamamos de epífise proximal. E a epífise localizada mais distante, né, do esqueleto, da porção central do esqueleto, da raiz do esqueleto, nós dizemos que ela é denominada de epífise distal. Entre a epífise e a diáfise, nos indivíduos onde nós ainda temos a expectativa de crescimento, nós temos a presença da cartilagem epifisiária. É uma cartilagem hialina que fica localizada justamente na zona de transição entre a diáfise e as duas epífises, e isto representa, né, esse estudo, digamos, imaginológico, quer seja uma radiografia, quer seja uma tomografia, nos demonstra, né, que aquele osso ainda encontra-se em crescimento. Quando essa cartilagem desaparece completamente, ela passa por um processo de transformação, né, de substituição de cartilagem hialina para osso, fica apenas uma linha cicatricial densa de osso, a qual nós denominamos de linha epifisária. Linha epifisária. E essa região de transição
entre epífise e diáfise, nós denominaremos de metáfise, certo? Nós denominaremos de metáfase. Então, existe no indivíduo jovem ainda a presença da cartilagem hialina, e na medida em que o indivíduo vai crescendo, essa cartilagem hialina ela vai sendo substituída por tecido ósseo por um processo que nós denominamos de sinostose, né? E depois, quando cessa o crescimento, não há mais cartilagem hialina e apenas uma linha de tecido ósseo compacto, que nós chamaremos de linha epifisária. Nos ossos planos, também chamados de largos, comprimento e largura praticamente se equivalem e se sobrepõem à espessura. E nos ossos curtos, as três dimensões, no caso comprimento, largura e espessura, são equivalentes, ok? Vamos adiante. Mas temos também uma classificação especial, porque alguns ossos eles não se enquadram dentro dessa classificação, porque eles possuem formas diversas com projeções denominadas de processos, tubérculos, tuberosidades, não é? E a estes ossos nós chamamos de ossos irregulares, porque as suas formas são muito variadas, possuem diversos prolongamentos saliências, como por exemplo, o osso do quadril, como por exemplo, uma vértebra, não é? Um osso da base do crânio, como o esfenoide, o temporal, são ossos também denominados de ossos irregulares. E alguns ossos possuem cavidades aéreas no seu interior. Essas cavidades aéreas são denominadas de seios paranasais, porque eles estão localizados em redor das fossas nasais e se comunicam com as fossas nasais. A estes ossos que possuem cavidades aéreas no seu interior, essas cavidades são revestidas pelo epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, que é o epitélio respiratório, né? Então, quando nós inspiramos, a coluna de ar inspirada primeiro penetra nessas cavidades, denominadas de seios paranasais ou simplesmente seios da face. Aqui, essa coluna de ar inspirada ela é aquecida, umidificada, filtrada, aquecida, para chegar em nível dos alvéolos pulmonares numa temperatura mais próxima da temperatura corporal ideal, né? 36,6, 36,7 graus centígrados. Ela é umidificada, né? Porque nós respiramos, nós inspiramos de repente em locais onde nós temos a umidade relativa do ar bem baixa. Ela é fluidificada e ela é também filtrada, porque existe aqui tanto a presença do muco, que adere às macropartículas de impurezas, como o epitélio ciliado também retém corpos estranhos. Então, a estes ossos que possuem essas cavidades aéreas no seu interior, nós denominamos de ossos pneumáticos. Então, um osso ele pode ser ao mesmo tempo, por exemplo, irregular e pneumático, né? Por exemplo, o esfenoide e o etimoide são ossos que ao mesmo tempo são irregulares, porque eles possuem vários prolongamentos, saliências, tuberosidades, reentrâncias, né? Nós não podemos classificá-los em relação à espessura, comprimento e largura, e eles possuem cavidades aéreas no seu interior. Cavidades aéreas pneumáticas, né? Por isso que nós classificamos também esses ossos enquanto ossos pneumáticos. Em relação à estrutura, nós dizemos que um osso ele possui uma substância óssea esponjosa e compacta. Tecido ósseo compacto e esponjoso. Como o próprio nome já diz, o tecido ósseo compacto, ele tende a ser mais liso, polido e duro, e o tecido ósseo esponjoso, ele tende a ter várias trabéculas no seu interior. Essas trabéculas, elas geralmente, elas alojam as células progenitoras, né? As células da medula que compõem a medula óssea rubra, essa medula óssea rubra que é responsável pela hematopoese, certo? E à medida em que a medula óssea rubra vai produzindo os elementos figurados do sangue, ela vai se transformando em medula óssea flava ou amarela, certo? Quando ela perde a sua capacidade hematopoética. O tecido ósseo ele é revestido pelo
periósteo. O periósteo possui dois folhetos, um folheto externo, mais superficial, fibroso, que confere a resistência ao osso, forma um plano cirúrgico, né? Para você chegar até o tecido ósseo, você precisa incisar, remover, descolar o periósteo, forma um plano cirúrgico interessante do ponto de vista de quem vai realizar a cirurgia. E um folheto mais interno, aderido a esse folheto mais externo, que é um folheto celularizado, onde nós temos a presença de células osteoprogenitoras. Faz com que, durante toda a vida do indivíduo, não é, haja sempre a produção de osso, digamos, mais recente pelos osteoblastos, ao mesmo tempo em que os osteoclastos vão reabsorvendo o tecido ósseo mais antigo. Ou seja, com o decorrer de alguns meses, todo o nosso tecido ósseo, ele vai sendo substituído, certo? De uma maneira geral, nos ossos longos, a superfície esponjosa tende a estar localizada nas extremidades, nas epífises, e o tecido ósseo compacto mais localizado na região da diáfise. E nesses ossos longos, geralmente existe a presença de um canal medular na diáfise. E esse canal medular, ele encontra-se repleto de medula óssea flava ou amarela, que é rico em tecido gorduroso. Os ossos largos, certo? De uma maneira geral, o osso compacto, ele está localizado nas corticais, mais superficiais do osso, no caso as corticais externa e interna, e a substância esponjosa entre as duas tábuas, né? Temos duas tábuas de tecido ósseo compacto e no meio a presença da substância óssea esponjosa com grande quantidade de células progenitoras para os elementos figurados do sangue, certo? E no caso dos ossos curtos, eles são revestidos por uma camada muito fina de tecido ósseo compacto e existe uma maior predominância de tecido ósseo esponjoso em todo o corpo do osso, ok? Bom, estudando o esqueleto, nós temos no nosso corpo, no corpo de um indivíduo adulto, né? Porque quando nós nascemos, antes de nós nascermos ainda na vida intrauterina, alguns ossos que nos indivíduos adultos são peças anatômicas únicas, eles são divididos em duas, três porções na vida intrauterina. E até na vida extrauterina, né, no início da vida extrauterina, esses ossos começam a se sinostosar, formando, não é, um osso específico. Então, quando nós estamos no indivíduo muito jovem, na criança, bem jovem, o número de ossos é maior que no indivíduo adulto. E no indivíduo adulto, ou adulto jovem, esses ossos continuam a se sinostosar aos ossos que estão localizados de forma limítrofe a eles, sempre levando uma diminuição do número de ossos no decorrer da idade. Bom, mas levando em consideração o adulto, jovem, nós temos 206 ossos no corpo humano. Fora esses ossos, nós temos os ossos denominados de supranumerários, que podem estar localizados entre as suturas, por exemplo, dos ossos da cabeça, por exemplo, no nível da sutura lambidoide, nós temos vários ossos suturais, ou no tendão, né? ou no tendão, ou nas proximidades das articulações sinoviais, quando esses ossos passarão a ser chamados de ossos sesamoides, certo? Que poderão, estando na intimidade dos tendões, podem ser chamados de ossos intratendíneos, tá certo? De ossos intratendíneos, ossos sesamoides intratendíneos. Bom, e como nós estávamos falando, 206 ossos, sendo 28 ossos localizados na cabeça, 33 na coluna vertebral, um osso no pescoço, que é o ocioide, 25 no tórax, 64 ossos nos membros superiores e 62 ossos nos membros inferiores. E nós podemos dividir o esqueleto em esqueleto axial e apendicular, né? Então, o esqueleto axial é aquele formado pela cabeça óssea, pela coluna vertebral, enfim,
E o esqueleto apendicular, aquele relacionado aos membros superiores e aos membros inferiores, certo? Então, esqueleto axial, cabeça, pescoço e tronco, e o apendicular, os membros superiores e os membros inferiores, e as suas respectivas cinturas, denominadas cinturas escapular e pélvica, para os membros superiores e membros inferiores, respectivamente. Dando prosseguimento, no esqueleto axial, na cabeça, nós temos o neurocrânio e o víscerocrânio. Esqueleto do crânio e esqueleto da face. No esqueleto do crânio, nós temos 14 ossos. Ossos únicos, occipital, esfenoide, etemoide e temporal, e ossos que nós temos aos pares, né? Nós temos 2 parietais, 2 temporais, e nós temos a cadeia ossicular do ouvido médio, 2 martelos, 2 bigornas e 2 estribos. Na face nós temos 14 ossos, ossos únicos, o vômer e a mandíbula, e ossos que estão localizados em dupla, os 2 nasais, os 2 lacrimais, as 2 maxilas, os 2 zigomáticos, os 2 palatinos e as 2 conchas nasais inferiores. Então aqui nós temos o esqueleto da face e do lado direito nós temos o esqueleto do crânio. O esqueleto do crânio aloja e protege o encéfalo, o esqueleto da face aloja e protege os tecidos moles da face, as órbitas, as fossas nasais e a cavidade bucal propriamente dita. Os ossículos do ouvido, como eu falei para vocês, são os 3 ossos, além da mandíbula, são os 3 únicos ossos que se movimentam na cabeça óssea. No caso, nós temos 2 martelos, 2 bigornas e 2 estribos que articulam-se entre si para transformar a vibração da membrana timpânica, que é uma vibração, uma onda sonora, uma vibração que vem pelo ar atmosférico, em uma vibração mecânica. Essa vibração mecânica mobiliza o martelo, que mobiliza a bigorna, que impele o estribo no interior do ouvido interno. Na cabeça óssea também, e em vários outros ossos, nós temos orifícios. Esses orifícios são chamados de forames. O que é um forame, pessoal? É um orifício que comunica uma cavidade com outra ou uma cavidade com o meio externo. O que passa por um forame? Bom, via de regra, na maioria dos casos, passam vasos e nervos, ou seja, artérias, veias, nervos e, em algumas circunstâncias, também vasos linfáticos. Então, o- nós temos um forame, como por exemplo esse forame aqui chamado de forame oval, e nós temos aqui um canal óptico. O que é que divide, né? Quando um forame deixa de ser forame, passa a ser canal, né? O que determina isso, basicamente, é o comprimento desse forame. Então, se esse forame tiver até 3, 4 milímetros, ele vai ser um forame. Se ele tem mais de 4 milímetros de comprimento, veja, não estou falando de diâmetro, ele passa a ser chamado de canal. Então, até 3, 4 milímetros é um forame, mais de 4 milímetros de comprimento passará a ser chamado de canal. E um canal tem 2 forames, um forame superior, um forame inferior, ou um forame anterior, e um forame posterior, ou um forame lateral e um forame medial. Veja aqui que nós temos o forame magno, que apesar de ter muito mais de 4 milímetros de diâmetro, não possui mais de 4 milímetros de comprimento, por isso que continua a ser chamado de forame magno e não de canal magno, ok? Bom, no pescoço nós temos o ocioide. E no tronco nós temos a presença das vértebras. São 7 vértebras cervicais, numeradas de C1 a C7, 12 vértebras torácicas, de T1 a T12, 5 vértebras lombares, de L1 a L5, 5 vértebras sacrais que se fundem para formar o sacro, e 4 vértebras coxígeas que se fundem para formar o cóccix.
No tórax, nós temos as 12 vértebras torácicas e 12 pares de costelas, além do externo. Esses 12 pares de costelas, né, nós temos aqui as 7 vértebras cervicais, C1 até C7, as 12 torácicas, as 5 lombares, o sacro, o osso sacro e o cóccix. 5 e 4 vértebras que se fundiram respectivamente. No tórax nós temos o externo, não é? Que tem o corpo, o manúbrio e o processo chifoide. Nós temos 12 pares de costelas, então 12 costelas de cada lado. Dessas 12 costelas, vejam que algumas elas se ligam diretamente ao externo através de uma cartilagem costal. Né? Essas costelas são chamadas de costelas verdadeiras, elas são em número de 7. A oitava, a nona e a 10ª costela, elas se fundem, as cartilagens costais dela se fundem para se fixar indiretamente, através de cartilagens subjacentes, indiretamente ao externo. Elas são chamadas de costelas falsas. E nós temos as 2 costelas flutuantes, que não estão mais localizadas na cavidade torácica, e sim na cavidade abdominal. Aqui nós temos as vértebras, né, como nós já falamos. A vértebra é um osso irregular, possui um corpo, que é essa porção aqui, ó, com uma fina camada de tecido ósseo compacto e dentro uma grande quantidade de tecido ósseo esponjoso. Entre um corpo de uma vértebra e outro, né, que ela obedece o critério do plano de construção da metameria, da formação do corpo humano, nós vamos ter o disco intervertebral. Esse disco intervertebral é que pode, se deslocar, né, se protruir, formar o que nós chamamos de hérnias de disco. Né? Temos aqui o corpo da vértebra, temos aqui o arco da vértebra, que delimita o forame vertebral. Esse arco é formado por 2 pedículos, olha aqui um pedículo, aqui outro pedículo, e 2 lâminas. Vejam, o pedículo se fusiona a uma lâmina, o pedículo se fusiona a outra lâmina, e as lâminas fusionam-se entre si, descrevendo aqui o canal vertebral, que vai ser preenchido pela medula espinhal. Vai ser preenchido pela medula espinhal. E da face posterior das 2 lâminas sai o que nós chamamos de processo espinhoso. Sai o que nós chamamos de processo espinhoso. Uma estrutura mediana, mais posterior. E entre aqui a presença da fusão entre o pedículo e a lâmina, vai sair de cada lado um processo transverso da vértebra. Esse processo transverso da vértebra, não é? Vai ser bem importante, vários músculos e ligamentos vão se fixar aqui nessa região. E as vértebras, né? O arco da vértebra, ela vai se articular com a vértebra que está localizada imediatamente acima dela e abaixo dela, que através dos processos que nós denominamos de processos articulares. Nós temos aqui o processo articular superior, e aqui não dá para ver, vamos ter também a presença dos processos articulares inferiores. Aqui dá para a gente ver melhor. Então, corpo da vértebra, pedículo, lâmina, processo transverso, processo espinhoso, processo articular superior e aqui os processos articulares inferiores. Essas superfícies articulares aqui, ó, que tem tanto no processo transverso como nessa região aqui do corpo da vértebra, é para articulação com a cabeça da costela. Nesse caso, isso só existe, obviamente, que nas vértebras torácicas, né? Nas demais vértebras, isso aqui não vai existir. Tá joia? Sigamos adiante. Então, nós temos 12 vértebras torácicas, 12 pares de costelas. O externo, que é formado pelo manúbrio, corpo e apêndice tifoide, são estruturas palpáveis. 7 pares de costelas verdadeiras, que são aquelas que eu já falei para vocês, que se fixam ao manúbrio através de cartilagens próprias.
3 pares de costelas falsas, que são aquelas que se fundem, que se ligam indiretamente ao manúbrio, ao corpo, desculpe, ao corpo do externo. E aqui atrás, os 2 pares de costelas denominadas de flutuantes, denominadas de costelas flutuantes. Bom, dando continuidade, nós vamos observar aqui os ossos que formam o esqueleto apendicular dos membros superiores. Então, nos membros superiores nós temos a raiz. A raiz é formada pela clavícula e escápula. E a parte livre, a raiz é a que está conectada com o esqueleto axial. E a parte livre forma o braço, no caso o osso húmero, o antebraço, 2 ossos, o rádio e a una, os ossos do carpo, que formam o punho, os ossos do metacarpo, que são ossos longos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, e as falanges proximal, média e distal. Então, aqui nós temos a raiz do membro superior, do esqueleto apendicular superior, a presença da clavícula e da escápula. No caso do braço, aqui a presença do húmero, do antebraço, o rádio e a una, os ossos do carpo, que são ossos pequenos, são ossos curtos, que ficam dispostos na posição anatômica em 2 fileiras, a fileira proximal e a fileira distal, sendo a fileira proximal, nós temos aqui de lateral para medial, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, trapézio, trapezoide, grande osso e unciforme, certo? Também chamado de osso ganchoso, pela presença do processo ganchoso nele. Então aqui nós temos escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, trapézio, trapezoide, grande osso e osso unciforme ou ganchoso. Carpo. No metacarpo nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, em posição anatômica de fora para dentro. Aqui no primeiro metacarpo nós temos a presença de 2 pequenos ossos supranumerários aqui no indivíduo adulto. Uma falange proximal e uma distal, no primeiro metacarpo, associado ao primeiro metacarpo. Segundo, terceiro, quarto e quinto, uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Ok? Então aqui, punho, mão e dedos. No esqueleto apendicular inferior, nos membros inferiores, a raiz é a cintura pélvica, né? São os 2 ossos do quadril fusionados, articulados entre si na sínfise púbica. Na parte livre, nós temos o fêmur na coxa, a patela, tíbia e fíbula na perna e os ossos do tarso no tornozelo, metatarso no pé e as falanges proximal, média, pequeno problema aqui, e distal. Então aqui nós temos o osso coxal do quadril, no fêmur formando o esqueleto da coxa, na perna, fíbula lateralmente e tíbia medialmente, nos ossos do tarso, na fileira proximal, talos e calcâneo, na fileira distal, navicular, os 3 cuneiformes, medial, intermédio e lateral, e aqui a presença do osso cuboide. Então, talos calcâneo, navicular, os 3 cuneiformes, o medial, o intermédio e o lateral, e aqui o osso cuboide. No tarso, temos o primeiro,
segundo, terceiro, quarto e quinto. No primeiro, a presença apenas da falange proximal e da distal, e em todos os outros, falange proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Bom, é isso aí, pessoal. Quaisquer dúvidas, por favor, é só colocar no link em que essa aula foi postada. Tá joia? Fiquem à vontade. Bom estudo. Até logo.